E aí pessoal, tudo certo? Tudo em paz? Vamos começar aí a nossa quinta videoaula e hoje a gente vai falar sobre ética. Depois da vinheta, vamos lá. Então pessoal, vamos começar o nosso estudo de hoje sobre ética, entendendo a diferença que existe entre moral e ética. As duas palavras aí costumam ser bastante utilizadas e confundidas. Na verdade, uma complementa a outra. A gente vai ver que ética, ela é uma palavra de origem grega, né? Ethos, que significa modo de ser, costumes ou hábito. E moral, ela é uma palavra de origem latina, que vem de morales, relativo aos costumes. Ou seja, a raiz da palavra ética e a raiz da palavra moral são exatamente a mesma coisa. Isso quer dizer que, na origem, a diferença entre moral e ética é absolutamente nenhuma. Não existe diferença entre moral e ética, certo? Então, mas por que existem então essas duas palavras que são aí usadas na filosofia para falar exatamente sobre a mesma coisa? Ao longo da história, elas vão ser utilizadas por diversos filósofos e cada um deles vai estar trazendo aí sua contribuição e alguns vão estar fazendo essa diferenciação. Nós, no nosso estudo, como a gente vai estar falando sobre ética da antiguidade, ética grega, a gente não vai fazer essa diferenciação. A gente vai falar apenas de ética e, naturalmente, moral estará aí incluída nesse conceito. Mas então, o que é ética? Ao longo da história da filosofia existem muitas definições de ética, muitos estudos sobre ética. A gente vai ficar apenas com a filosofia antiga, né? É o período que a gente está estudando, então a gente vai focar nesse período. Mas inicialmente, assim, para se ter uma ideia geral do que é ética, eu gosto de trazer a definição que o professor Mário Sérgio Cortella ele usa, que eu acho que é muito simples e muito clara. Ele vai dizer que a ética é o nome que damos ao conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. Né? Bonito isso. Eu vou até repetir. Ética é o nome que damos ao conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. Mas na filosofia nada é tão simples como parece. Para a gente entender bem essa frase, a gente vai precisar saber o que são valores e o que são princípios. Quando falamos em valores, a gente pensa na questão monetária, a gente pensa no preço das coisas. Não está errado. De forma ampla, de forma geral, valores é isso. Só que os valores morais é aquilo que a gente coloca como sendo importante na nossa vida, né? Pode ser objetos, mas geralmente tem a ver com sentimentos, com modos de agir, com formas de pensar, né? Mas vamos pegar como exemplo um lápis, né? Não sei quanto que custa esse lápis, mas digamos que ele custe R$1 ali no mercadinho da esquina, né? Esse lápis aqui tem um valor que ele é aceito por todos como R$1. Só que se eu tiver algum tipo de sentimento por esse lápis, alguma relação afetiva com ele, sei lá, foi presente de um parente que partiu, não sei, ele assinou uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento que para mim tem grande valor. Então, ao vender esse lápis, eu não vou vender por R$1. Na verdade, eu nem vou vender, não vai haver preço que pague esse lápis, né? Porque para mim ele tem um grande valor. É a importância que nós damos ao objeto que cria o seu valor. É aquilo que eu determino como sendo importante para mim. Já os princípios, eles são mais amplos, eles são mais universais. A gente tem como princípio aquilo que tem que se colocar em primeiro lugar, independente da situação. Então, aquilo que vem primeiro, geralmente a gente coloca como princípio honestidade, a não violência, não matar, né, a sinceridade. E se isso está em primeiro lugar, eu não posso colocar nada à frente desse princípio, né? Por isso que ele é princípio, está em primeiro, eu não posso colocar nada à sua frente. Se eu pegar, por exemplo, o princípio da sinceridade, eu jamais vou mentir, né? Tem gente aí que acaba distorcendo esses princípios. Podemos perceber que a ética, a partir dessa definição, ela é muito prática, porque ela nos auxilia a decidir na vida tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu
devo fazer e tudo aquilo que eu posso fazer. E aí que está o grande problema, aí que surgem as grandes contradições e os grandes dilemas, que segundo o professor Mário Sérgio Cortella, nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu devo, nem sempre aquilo que eu devo é aquilo que eu posso, nem sempre aquilo que eu posso é aquilo que eu quero fazer. A gente pode pegar o exemplo aí de uma segunda-feira de manhã. Tem que levantar para ir trabalhar. Querer, muitas vezes a gente não quer. Dever, a gente deve. Poder ficar na cama mais um tempo, a gente pode. Mas o que vai determinar se eu quero, se eu devo e se eu posso, são aqueles valores, aqueles princípios que a gente adquiriu ao longo da vida. São eles que vão dizer o que eu devo fazer. Por isso que eles nos orientam, por isso que eles são uma regra que a gente deve seguir. Porque seguindo essas normas que eu tenho dentro de mim, a partir dos meus valores, dos meus princípios, eu vou agir de forma ética e eu vou conseguir lidar com os dilemas da vida, decidir aquilo que é bom e o que é ruim. E esse conceito de ética ele é muito próximo daquele defendido pelos gregos antigos, em especial Aristóteles. Olha o estagirita aí novamente, falei que a gente ia falar dele. Aristóteles é um dos grandes estudiosos do campo da ética. Seus estudos sobre ética vão dar praticamente um pontapé inicial nesse ramo da filosofia. Todos os filósofos que vêm depois dele acabam usando como exemplo, seja até para tentar contradizê-lo ou para apoiá-lo, mas é impossível ignorá-lo. Vocês lembram que estudamos o conceito de felicidade que Aristóteles nos traz? E ele fala sobre a eudaimonia, que é aquele desabrochar do ser, de todas as suas capacidades, que é a excelência naquilo que a gente faz. Essa excelência, essa capacidade aflorada é que vai nos levar ao estado último da felicidade. Todos esses estudos o Aristóteles nos traz no seu livro Ética a Nicômaco. Nicômaco é o nome do pai do Aristóteles e também o nome do filho dele. Provavelmente esse livro foi dedicado ao filho, Ética a Nicômaco, de Aristóteles. É nessa obra que o Aristóteles vai fazer essa relação da felicidade, da eudaimonia, com a ética. A ética, então, é a forma como nós, indivíduos, devemos agir dentro de uma sociedade. Vocês estão vendo que esse círculo aí está faltando um pedaço, porque a ética não se faz sozinha. E Aristóteles faz toda essa obra em conjunto, eudaimonia, ética e política. Mas política a gente não vai trabalhar hoje. Política fica para uma próxima aula. A gente vai focar aí no conceito ético, certo? Mas só para deixar claro, a ética ela só vai se dar dentro desse contexto, ela só vai se dar dentro da polis, dentro da cidade. É o agir político do homem. O ser humano é um animal político. Podemos voltar então lá para a raiz da palavra ética. Vocês lembram? Ethos, costumes. O Aristóteles vai desenvolver isso, esse agir humano, esse agir ético, ele vem dos costumes. Que costumes são esses? São qualquer forma de agir é a forma correta? Eu posso agir de qualquer jeito, eu vou estar agindo de forma ética e vou estar atingindo a eudaimonia? Não. Aristóteles vai trabalhar a questão das virtudes. Por isso o estudo da ética em Aristóteles é conhecido como ética das virtudes. Lógico que nada na filosofia é tão simples assim. A gente precisa entender o que são essas virtudes. A ética a gente já sabe que é o agir humano. E as virtudes, o que seria isso? A palavra virtude provém do latim virtus, que significa excelência, capacidade ou habilidade. Nesse sentido, ter virtude é ter o poder ou a habilidade de realizar alguma coisa. Interessante, porque voltamos assim ao conceito de eudaimonia, que é esse florescer das nossas capacidades, é a gente chegar ao topo, chegar à excelência daquilo que a gente é capaz de fazer. Então, segundo Aristóteles, nós seremos felizes quando agirmos de acordo com a virtude e seremos os mais felizes quando agirmos de acordo com a mais elevada forma de virtude. Como a gente age, então, de forma virtuosa? É simples, basta a gente não se submeter aos vícios. Aristóteles aí define as virtudes como sendo um meio termo entre os excessos e as faltas. Nesse ponto, Aristóteles se aproxima da filosofia oriental, budistas, hinduístas, que falam no caminho do meio. Nada em excesso, nada de menos. Aristóteles então vai dizer que a
Virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre esses dois extremos. E ele vai fazer inclusive uma lista com esses extremos e sendo o seu meio as virtudes. Vamos ver rapidamente essa listinha. Nós temos então aí uma lista das virtudes. Essa lista ela é encontrada lá no Ética Nicômaco. Nós temos aí as suas deficiências, os seus excessos. Vou pegar como exemplo a coragem, que tem a deficiência a covardia e o excesso a imprudência. São os seus dois extremos. Então, ser corajoso não é agir de forma sem pensar, agir de forma heróica, se arriscar, colocar sua vida em risco, a de outros em risco, ou fugir de uma certa situação. É preciso usar a prudência. E aí entra uma das questões centrais da Ética das Virtudes do Aristóteles, que é o uso da razão para desenvolver a prudência. A prudência é a virtude principal em Aristóteles. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a ética é a ação humana dentro da sociedade por meio das virtudes para se atingir a eudaimônia, né? E tudo isso a gente vai ver na próxima aula também, quando a gente falar sobre política, certo? Vamos então aí para a atividade da semana. São 3 questões. Escreva no caderno qual a diferença entre ética e moral. Explique a relação entre eudaimonia e ética. E 3. Na sua opinião, quais virtudes são essenciais para se ter uma vida boa hoje? E justifique a sua resposta. Certo? Nos vemos na próxima aula, que será sobre política. Valeu?